Muito bem, galerinha, voltamos aqui com a nossa aulinha de revisão do conteúdo da nossa aula 17, que nós falamos sobre raça, racismo e teorias eugênicas, né? Então, aqui na nossa aula de hoje, vamos relembrar aqui no quadro quais foram os assuntos principais dessa nossa aula. Vamos ver aqui o que nós falamos que foi importante, inclusive foi uma aula bem densa, né, de conteúdos. E a gente falou sobre as diferenças e sobre as teorias. Primeiro a gente falou da colonização, como é que aconteceu essa colonização no ambiente onde a gente tinha ali um discurso de superioridade, né? Um discurso de exploração dos recursos naturais que tinha voltado para a exploração da América, né? América, África e Ásia. E aí a colonização foi um processo histórico onde essas populações, esses países mais ricos, foram invadindo os países, e que não eram nem países ainda, eram territórios. E aí eles começaram a tomar os territórios como se fossem deles, né? Conquista, né? Ele tem esse discurso ainda da conquista dos territórios. Então foi isso que aconteceu na colonização, a exploração da América, de uma forma geral, e que serviu para enriquecer esses países europeus. Imagina o tanto de ouro que saiu aqui do Brasil para a Europa nesse processo de colonização, né? Se esses países tivessem que pagar para o Brasil o que eles tiraram daqui, gente, é impagável, porque era muito, muito, muito minério, muito ouro, muita madeira, né? E ainda as vidas, a custa de tantas vidas que morreram aqui nesse território, vítimas de todo tipo de exploração, perseguição, escravidão, enfim. E nesse período também era o mesmo período que a gente chama de período das grandes navegações, né? Aquele período onde os países os países como Portugal e Espanha investiram na construção de embarcações maiores que tivessem condições de ficar mais tempo viajando para eles conseguirem chegar em outros continentes. Então esse foi o período da colonização. Nesse período também a gente chama que houve o colonialismo, né? E posteriormente a colonialidade, que é a relação ainda que fica de exploração, de interferência, a relação de subalternização das populações que ficaram aqui, que foram subjugadas, né? Então a gente explicou um pouco sobre a decolonialidade, o colonialismo e a colonização, certo? E aí aqui nas teorias eugênicas são as teorias narrativas que serviram, gente, para poder dar base a esse processo de exploração. Porque antes das coisas se tornarem realidade, elas primeiras começam no discurso, né? Então, a teoria eugênica trouxe a ideia do bem-nascido, né? Aquela pessoa que tinha características e padrões desejáveis para um ser que pudesse ser a liderança, que pudesse liderar o processo de dominação. Então, as teorias eugênicas queriam separar pessoas pelas suas características e também pela sua raça, tá? E aí essas teorias propunham, então, o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Essas características desejáveis seriam pessoas, né, desejáveis para que finalidade? Né? A finalidade do trabalho, a finalidade da dominação. Então a teoria eugênica foi base tanto para a colonização, foi o final, né, da colonização, o neocolonialismo, como também para o próprio ideia de regimes racistas e supremacistas como o nazismo e o fascismo, né? Principalmente o nazismo. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi sobre esse assunto. Agora a gente vai para a atividade de sala. Vocês vão resolver aí a atividadezinha em 15 minutos e a gente já volta para a correção e mais comentários sobre essa nossa aula de hoje, porque o assunto não esgota, galera. É muita coisa, né? Então, já a gente volta para falar mais sobre esse tema, tá bom? Aguardo vocês!
Muito bem, gente, muito bem. Então agora vocês já fizeram a atividade, já dei o tempo necessário para vocês, né? E aí, como é que vocês estão nessa reta final? Estão animados? Vamos para terminar? Vamos para mais uma etapa? Vocês aí vão estar fazendo outras disciplinas. Eu espero que vocês estejam fazendo todas as atividades e tenham muito sucesso nesse final da nossa disciplina de Sociologia, né, gente? É o que todos nós, professores, desejamos, é que todos os nossos alunos, as nossas alunas, possam sair com o máximo de conhecimento, com um crescimento também pessoal e também o crescimento do seu conhecimento estudantil, né? Muito bem, então e aí, pessoal, como é que foi a atividade? Vocês acharam difícil? Como é que foi? Houve muita dificuldade? Vamos aqui então para a gente conferir cada uma dessas questões, aí a gente já traz a resposta, a gente comenta e vamos seguindo aí, né? Vamos começar então com a primeira pergunta, vamos lá. A pergunta de número 1 é o seguinte: o termo desenvolvido pelo inglês Francis Galton, de 1982 a 1911, que significa bem-nascido, propõe o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Bem, essa característica refere-se ao conceito de, vamos lá, pessoal, letra A, etnocentrismo, letra B, multiculturalismo, letra C, eugenia, letra D, pós-colonialismo ou letra E, superraça. E aí, pessoal, qual dessas alternativas refere-se a esse conceito aqui, né, de bem-nascido? Gente, isso aqui tá muito fácil, porque a gente conversou agora nessa nossa revisão de conteúdo sobre esse tema, que fazem parte de várias teorias, que resumidamente se refere às teorias eugênicas, né, a teoria da eugenia. Esse é o conceito que se refere, gente, a essa questão do melhoramento da raça humana, né? É um discurso que parece absurdo, né, você falar isso hoje em dia, mas ainda tem gente que defende isso. Principalmente, né, grupos que ainda têm essa ideia eurocêntrica, né, a ideia de superioridade da sua raça. Então, foi um processo. A eugenia nasceu no século XIX, mas ela ainda está presa aqui no século XXI, né? Muitas pessoas ainda acreditam que existem raças superiores, existem características superiores e pessoas inferiores pela sua raça. Isso ainda é presente, infelizmente, né, pessoal? É muito difícil a gente combater o racismo, muito difícil. E ainda mais com esse discurso incessante de superioridade, né? De padrões. Muito bem, então a letra C, tá bom? Vamos então para a número 2. A número 2 é da Cesgran Rio. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante o século XVII e o século XVIII. Ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir a fronteira da colônia. As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. Então vamos ver aqui, a número 1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíam os colonizadores. É isso mesmo? Vamos para a número 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis da Europa. A 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. E aí, gente, os bandeirantes estavam ligados à ocupação pela mineração? Será que foi isso? Vamos a 4. A zona missioneira do sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na
na escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras? Será? E assim, com o sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da lavoura. Aí a gente vai ver, são cinco afirmações, né, galera? Dessas 5 afirmações aí que eu falei, quais delas são as verdadeiras? A, somente a 1, 2 e 4. B, a 1, 2 e 5. C, 1, 3 e 4. D, 2, 3 e 4. E a E, somente a 2, 3 e 5. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Vamos lá, então? É a letra C, galerinha. Letra C. É a 1, 3 e 4. Vamos ver aqui a 1, 3 e 4. O Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura dos índios que atraíam os colonizadores, né? E a 3 é do Planalto Central, né? Que correspondem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Foi um dos principais alvos dos bandeirantes que estavam ligados à mineração. E é a 1, 3 e 4. E a 4 aqui é da zona missioneira do sul, né? Que estavam interessados na escravidão dos indígenas e também dificultando a demarcação das fronteiras, ok? Então, é a C. Vamos então a número 3, galera. Número 2 é a letra C, tá bom? Sesgran Hill também, vamos lá. Foram inúmeras as consequências da expansão ultramarina dos europeus, gerando uma radical transformação no panorama da história da humanidade. Sobressai como uma importância consequência de tudo isso aí, né? Da expansão ultramarina, colonização, né? Letra A, a manutenção dos níveis de afluxo de metais preciosos para a Europa. B, a manutenção do eixo econômico do mar Mediterrâneo com acesso fácil ao Oceano Atlântico. C, a dependência do comércio com o Oriente, fornecedor de produtos de luxo como sândalo, porcelanas e pedras preciosas. A letra D, o pioneirismo de Portugal explicado pela a posição geográfica favorável. Ou a letra E, a constituição de impérios coloniais embasados pelo espírito mercantil. Que consequências nós tivemos aí a partir dessa expansão ultramarina? É a letra E, pessoal. É a constituição dos impérios coloniais que foram embasados pelo espírito do mercantilismo e posteriormente pelo próprio capitalismo, né? Então essa foi uma das consequências bem significativas desse período, tá? Vamos então para a número 4, a penúltima de hoje. Como forma de justificar a dominação dos continentes africano e asiático, as potências europeias valeram-se das teses científicas da época, que pregavam a superioridade da civilização europeia com relação às demais. Essas teses foram difundidas pela doutrina do liberalismo, do mercantilismo, do estamento burocrático, da sociobiologia ou do darwinismo social. E aí, pessoal, quais dessas alternativas se refere a esse discurso, né? Digamos assim, essa narrativa de superioridade que veio, curiosamente, da Europa, claro, né? Os europeus sempre, com muita criatividade, sempre se colocam como os superiores a nós. E vocês lembram que na aula eu falei sobre isso, né? Eu falei, coloquei aí um pouco sobre essa temática. Quais são? Vamos lá? Pelo darwinismo social, gente. O darwinismo social é aquela teoria que eu falei para vocês, que vem da eliminação daqueles que eles falam que é fora do padrão, o fraco, ou que não serve para a evolução da sociedade. Então, são um conjunto de teorias, um conjunto de narrativas e um conjunto de pseudociências, aquilo que a gente vê que é balela, tá? Não é verdade, já teve contestações, já teve
refutações dessas teorias, tá bom? Não se preocupem, porque isso aí tem gente que defende, tem, mas é uma grande bobagem, tá? E por último, a nossa última aula, aliás, a nossa última pergunta é a número 5, que é: defina o conceito de neocolonialismo. A gente falou também na nossa aula sobre esse tema, lembram? Que foi um período de recolonização, de colonização a outros modos, né? Denomina-se o neocolonialismo como um processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes. O que isso quer dizer, professora? Que são as novas potências que surgiram naquele momento histórico, que eram o Reino Unido, a Arábia Saudita, a Bélgica, os Estados Unidos, a Prússia, a França e a Itália. E essas dominações ocorreram sobre o território da África, da Ásia e da Oceania ao longo do século XIX, né, do final do século XIX e no início do século XX. Lembrando que foi um século marcado por duas grandes guerras, tá? E também no final do século XX, né, a gente também teve um período interessante que a gente fala que foi o período da instituição das ditaduras na América Latina. Foram tudo ali na mesma época. Inclusive pegou o Brasil também, né? Que foi a ditadura militar. Então, naquele período que ocorreu a ditadura militar no Brasil, vários outros países também, vizinhos, Argentina, Chile, né, Paraguai, também vivenciaram esse mesmo processo. Algumas teorias dizem que foram ditaduras que foram financiadas pelos países ricos, não vou dizer o nome, porque, enfim, não tenho dinheiro para pagar advogado. E essas ditaduras foram financiadas para a dominação, para que eles pudessem tirar vantagens econômicas desse processo todo dentro dos países da América Latina. Então, a gente teve a neocolonização, que a gente chama oficial, né, histórica, mas também uma neocolonização da América Latina a partir das políticas que vieram depois, tanto com a ditadura, como depois com as políticas neoliberais que vieram depois das ditaduras, né? Então é bem interessante a gente compreender esse processo como um processo dialético, né? Um processo que está sempre em movimento. E aí nos discursos de hoje, a gente vê que alguns historiadores, analistas políticos, geógrafos, né, falam que o Brasil, aliás, falam que o mundo está vivenciando um novo processo geopolítico, porque a gente tinha ali a polarização depois da Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria, a gente teve uma polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, que hoje é a Rússia, né? E só que agora a gente tem um evento diferente, né? Após esse período de alguns anos para cá, a gente tem a multipolarização, ou seja, surge agora outras potências se afirmando como também dominadoras. Aí tem a China, né? Tem outros países aí, a América do Sul tenta de vários modos ali despontar, mas ainda tem muitas dificuldades, né? Ainda tem muita gente podando a América do Sul para que ela possa como é que eu posso dizer, os países da América do Sul possam se sobressair, mas a gente tem principalmente aí a China, a gente ainda tem a Europa, a gente ainda tem os Estados Unidos, temos a Rússia, né? E aí os aliados em volta também que se fortalecem ou não com essas relações, tá? Então a gente tem aí várias potências tentando reorganizar o espaço geopolítico. Então é interessante a gente perceber que no século XXI a configuração é diferente. Não temos tantas guerras, principalmente guerras mundiais, mas temos as guerras virtuais. Agora as guerras são diferentes, né? É guerra de balões, não sei o que lá, dos OVNIs, né? Temos a guerra lá com a espionagem. Então o negócio tá diferente, tá? Mas as disputas de poder continuam muito fortes, tá certo? Então, eu quero que vocês tenham esse compromisso de estar sempre se atualizando aí nas principais informações desse mundo geopolítico, porque vai ajudar vocês também na prova do Enem, tá bom? Fica um abraço aqui da professora para vocês, encontro vocês então na aula 18, tá? Que é a aula de revisão de conteúdo
e prova, né? A prova de recuperação da unidade 1, tá bom? Aguardo vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!